Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo e bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Chiino e nessa videoaula eu vou resolver uma equação do segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara. Não se esqueça também de olhar a descrição aqui dessa videoaula. Lá eu sempre coloco alguns links de outras videoaulas do meu canal, aulas de física, aulas de matemática também, e também o link para você acessar, guardar e curtir esse resumo aqui, que é o resumo sobre equação do segundo grau. Beleza? Eu vou separar essa aula também em duas partes, em duas gravações diferentes. Nessa primeira, eu vou mostrar só a resolução utilizando a fórmula de Bhaskara, e numa outra aula eu vou mostrar a outra técnica chamada de soma e produto. Vamos lá? Então, uma equação do segundo grau, ela é reconhecida porque você vai ter uma incógnita, um x, que está elevado ao quadrado, certo? Então, a a forma geral de uma equação do segundo grau é descrita desse modo: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Né? Uma equação é uma igualdade, né? Por isso o igual. Então, esse expoente 2, vou fazer uma setinha amarela aqui, tá? Ele vai indicar para nós qual é o grau dessa equação. Se, por exemplo, você tivesse um x à quinta potência, um x ao cubo, esse seria o maior expoente da equação, e aí seria também o maior expoente mostra qual é o grau da equação. Então, nesse caso, expoente 2, grau 2. Bom, o que são essas letras aqui, fora o x, o que são essas letras que aparecem aqui, que é a letra A, a letra B e a letra C? Essas três letras são chamadas de coeficientes. Coeficientes. São os números e os sinais que vão aparecer numa equação do segundo grau, no seu exercício, na sua questão que você vai responder e vai acertar. Então, coeficientes são números. Então, os coeficientes aqui são os números. Então, vamos aqui ver um exemplo. E é o exemplo que nós vamos resolver também. O nosso exemplo é x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Antes de vermos a fórmula de Bhaskara, já vamos nos acostumar a identificar os coeficientes. Marque os coeficientes, escreva no seu exercício, escreva aí no seu resumo, no seu caderno, quem são os coeficientes dessa equação. Então, aqui, de forma invisível, implícita, está o coeficiente A. E aqui ele é representado pelo número 1. Então, ele não aparece aqui, mas temos aqui o 1x ao quadrado. Aqui do lado, temos aqui o coeficiente B. B acompanha x. Atenção ao sinal, menos 5. E temos o coeficiente C, também chamado de termo independente da equação. Por quê? Porque independente. Ele está sem o x. Então, ele independe da incógnita. Mais 6. Então, marcamos os coeficientes. A, 1. B, 5 negativo. C, 6. Agora sim, vamos encarar a fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara.
Então, x menos b. Esse menos não é porque o 5 ali é negativo, não. Esse menos aqui é da fórmula de Bhaskara. Mais ou menos, esse mais ou menos não significa que é um valor aproximado. Quando estiver chegando lá no final da resolução, eu vou explicar para vocês por que a gente usa essa simbologia mais ou menos juntas. Raiz quadrada de delta. Pera, não sai da aula, não se assuste. Calma. Sobre, não, dividido por 2a. Então, essa letrinha aqui parece um triângulo. Né? É uma letra grega chamada de delta. E tem um cálculo por detrás disso. Tá? O tal delta, vou escrever aqui do lado. O delta, digamos, tem uma fórmula própria dele. Nossa, China, é uma fórmula dentro da fórmula? Sim. Então, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Você pode calcular, resolver uma equação do segundo grau, usando a fórmula de Bhaskara, digamos, inteira. Desse modo, eu vou mostrar aqui, vou escrever a fórmula inteira. Então, se você levar em consideração que o delta é b quadrado menos 4ac, a fórmula, né, digamos, vai virar um formulão. Vai ficar assim, ó, menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta. Aí você escreve, o que é o delta? B quadrado, 4ac. 4 vezes a vezes c. Tudo isso aqui dentro da raiz. Sobre 2a. Agora uma dica minha, a dica do Chino. Eu prefiro calcular o delta separadamente, como se fosse num rascunho. Por quê? Você pode fazer uma análise da resposta que você encontrar no delta. Por quê? Se o delta der alguns valores, na verdade alguns valores não, mas ele vai acontecer três situações. O delta ser um número positivo, o delta ser um número negativo ou ser igual a zero. Tá? Isso vai se chamar análise do delta. Então eu vou mostrar para vocês o que é a análise do delta. A análise do delta vai permitir que você reconheça se essa equação tem solução ou não e quantas soluções eles vão ter. Numa equação do segundo grau, o x pode receber até duas respostas distintas. Então, acontece isso aqui. Ó. Se o delta for um número positivo, claro, aí vamos usar a simbologia matemática correta. Ó. Delta maior que zero. Aqui temos duas soluções distintas. Por exemplo, encontrei lá a resposta 3 e a resposta 5. Delta pode ser igual a zero. Aí, nesse caso, uma solução ou solução única. E o terceiro caso. Alguns ficam felizes quando acontece isso na equação, quando delta dá negativo. Simbologia matemática, delta menor que zero. Não há solução. Mas espera aí, Chino. Para que o pessoal então inventou uma equação que não tem resposta, não tem solução? Não é bem assim. Na verdade, o que acontece é que quando a gente resolve uma equação de segundo grau, geralmente estamos levando em consideração que estamos trabalhando com o conjunto dos números reais. E aí, qual que é o problema disso?
O problema está exatamente na parte de usar a fórmula de Bhaskara, porque tem um pedacinho na fórmula de Bhaskara que você vai ter que tirar a raiz quadrada do delta. E aí que vamos pensar num exemplo aqui para entender melhor. Então, se eu penso raiz quadrada de menos 25. Cuidado! Raiz quadrada de menos 25 não é 5. Por quê? Qual que é a ideia? Qual que é o fundamento de uma raiz quadrada? Um número que ele vezes ele mesmo, incluindo os sinais, dê aqui esse número que é o radicando, quem fica dentro lá da operação. Então, quando o delta dá negativo, a gente não consegue utilizar nenhum número do conjunto dos números reais para resolver esse impasse, resolver esse problema. E aí você precisa usar um outro conjunto, que é o número os números complexos. Tá? Mas a gente não vai abordar isso aqui agora, nessa aula. Certo? Então, por isso que não há solução. Vou apagar esse pedaço. Então, não é que não há solução, né? Não há solução no conjunto dos números reais. Simbologia do conjunto R, esse R estilizado aqui, parece que tem duas pernas. Conjunto dos números reais, certo? Delta positivo, duas soluções distintas. Delta igual a zero, solução única. Delta negativo, não há solução, mas pensando no conjunto dos números reais. Certo? Agora sim, vamos resolver aqui o nosso exemplo. Vou escrever aqui novamente a equação. Então, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Então vamos reforçar aqui, ó, marcar os coeficientes primeiro. Então, A igual a 1, B igual a menos 5, e o coeficiente C, independente, é 6. Vamos calcular o delta separadamente, para a gente fazer a análise e ver que tipo de solução nós vamos ter. Muito importante, tá, pessoal? Quando você estiver resolvendo um exercício de matemática, de física, organização, tá? Mesmo que você esteja tentando resolver de um modo um pouco mais rápido, ali, num rascunho, de lápis mesmo, organização é muito importante nessas disciplinas. Escreva a fórmula, porque com o tempo, fazendo exercício, escrevendo a fórmula, você acaba aprendendo a fórmula, decorando a fórmula. Então, aqui já vamos começar a substituir os valores. B ao quadrado. Cuidado que o 5 está negativo, o 5 é negativo. Então, ó, abre parênteses, ó, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes A, que vale 1, vezes C, que vale 6. Então, esse negativo aqui são dos números, né? Do menos 5. E esse negativo aqui é da fórmula do delta. Continuando aqui na linha de baixo. Delta. 5 negativo ao quadrado. Regra de sinal, 25 positivo. Menos. Eu sei que aqui vai dar menos por quê? Aqui o 4 é negativo, o 1 é positivo, o 6 é positivo. Então, passa a primeira regra de sinal, menos. A segunda regra de sinal, menos de novo. 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Então, delta igual a 1. Delta igual a 1, delta positivo. Então, eu sei que lá no final eu vou ter que encontrar duas soluções, ou duas raízes. Fórmula de Bhaskara. Vou abreviar aqui a escrita, ó. Vou colocar aqui Bhaskara. X
menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta, sobre 2a. Vamos substituir os valores. Menos b. Então, de novo, aqui o menos b tem aqui o menos 5. Esse menos aqui é da fórmula. Então, ó, menos 5, mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2a. 2 vezes 1. Chino, não vai esquecer de explicar o porquê o mais e do menos. Espera aí, mais um passo, mais uma passagem aqui e já vou explicar aqueles sinais mais e menos. Então, x. Cuidado com a regra de sinal de novo aqui, ó. Menos com menos, mais 5. Você pode tirar a raiz quadrada aqui. E sorte, raiz quadrada de 1 é 1. Sobre 2 vezes 1, 2. Bom, por que o sinal de mais e menos? E não significa que esse valor está aproximado. Tá? Na matemática, a gente usa esse símbolo aqui para falar de aproximado. Tá? Aqui, nós vamos pegar esse. E esse símbolo mais e menos significa que a gente vai ter que desmembrar, separar a nossa conta, o nosso cálculo, em duas partes. Uma que a gente soma 1 e a outra que a gente subtrai 1. Então você vai escrever agora o seu x. Por isso as duas respostas, as duas soluções ou raízes. Aqui, uma pausa. Vai depender muito do seu livro, da sua apostila, de como seu professor ou professora te ensinou a usar a fórmula de Bhaskara. Em alguns lugares você vai encontrar assim, ó, x1 e x2. Ou xa, xb. Ou x', x duas linhas. Então depende muito de onde você aprendeu ou quem está te ensinando. Eu gosto de escrever dessa maneira, porque aí me ajuda a lembrar que eu não posso esquecer as duas partes da conta. Eu gosto de escrever assim, ó, x mais e x menos. Me ajuda a lembrar que eu tenho que fazer a parte da soma e a parte da subtração. Então, ó, 5 mais 1 sobre 2. E aqui, 5 menos 1 sobre 2. Escreve, antes de sair calculando tudo, escreve os dois modos para você não esquecer nenhuma das partes. E tanto faz a ordem. Quer fazer o x menos primeiro? Não tem problema. Então, x mais 5 mais 1, 6 sobre 2. Então, encontramos a primeira solução ou a primeira raiz da equação. 3. Vamos lá, x menos 5 menos 1, 4. Dividido por 2. 4 dividido por 2, encontramos a segunda raiz ou a segunda solução da equação 2 positivo. Então, vamos escrever aqui só para constar. Não precisa escrever isso aqui, ó. Então, primeira solução ou raiz. Aqui, segunda solução. Certo? Bom, o que você pode fazer? Como opcional, tirar a prova real. Tirar a prova real é você pegar esse x igual a 3, colocar lá na equação, resolver. Claro, resolver corretamente, não adianta chegar, fez todo esse trabalho, vai substituir para tirar a prova real e acaba errando na hora de fazer o cálculo. Tá? Então, atenção também na hora de fazer a prova real, principalmente quanto aos sinais. Fazer ao quadrado, fazer a multiplicação e depois fazer lá as somas e as subtrações na devida
ordem das operações matemáticas. Certo? Um último aviso muito importante antes de terminar essa aula. Usar a fórmula de Bhaskara para resolver as equações de segundo grau é muito bom, é muito bacana, porque basicamente é você pegar os valores, substituir uma forma e realizar as operações. Claro, tudo com os devidos cuidados. Mas tem alguns tipos de equação, eu vou mostrar aqui um exemplo. Aqui, ó. Outro exemplo em que você não precisa usar a fórmula de Bhaskara. Dá para resolver esse exemplo que eu vou mostrar usando a fórmula de Bhaskara? Dá. Mas, digamos, é um trabalho desnecessário. Vai acabar perdendo muito tempo e você vai acabar chegando na resposta do mesmo jeito. Então, o exemplo que eu quero mostrar é 3x² menos 27 igual a 0. Bom, alguns já devem ter percebido que não tem o coeficiente b. Não tem o termo aqui que está com x. Aqui temos só o termo x², aí o coeficiente a é 3, e aqui o termo independente c, 27 negativo. Se você usar a fórmula de Bhaskara, você vai fazer o mesmo procedimento. Vai marcar o coeficiente a, o coeficiente c, vai calcular o delta e vai usar o Bhaskara. Aqui é um método algébrico, ou seja, baseado nas regrinhas e nas propriedades das operações matemáticas. Então aqui eu posso começar passando 27 lá para o outro lado e tornar ele positivo. Então eu vou escrever 3x² igual a 27, positivo. Próximo passo. O 3 está multiplicando, vai lá para o outro lado e divide. Então eu vou escrever x² igual a 27 sobre 3. Posso fazer essa divisão aqui. X² igual a 9. E aqui, o famoso, ou nem tanto, tirar a raiz quadrada do outro termo. Então, se eu tenho uma equação do jeito que está aqui, x² igual a alguma coisa, o que você faz? Pega esse expoente 2 e, entre aspas, transforma ele numa raiz quadrada. Na verdade, matematicamente, o que está acontecendo aqui é isso aqui, ó. Você tira a raiz quadrada do x² e também tira a raiz quadrada de 9. Só que aí quando você tira a raiz quadrada de x², a raiz quadrada ela tem índice 2. Ela não aparece aqui, mas está implícito que o índice dessa operação aqui é 2. Então, acontece isso aqui, né? Então você cancela a potência do radicando com o índice do radical. Então ficou assim, ó. X igual a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Mas não se esqueça, também é menos 3. Então, x é igual mais menos 3. Só lembrando, reforçando, esse mais e menos não é aproximado. Tá? O sinal do aproximado eu mostrei agora há pouco. É assim, ó. Certo? Bom, por quê? Por que menos 3? Então basta a gente lembrar da propriedade de potência. Quando eu elevo menos 3 ao quadrado, é o menos 3 vezes o menos 3. Regra de sinal aqui, ó. Vai dar positivo, então, mais 9. E o 3 positivo também, né? Já os dois são positivos, então 3 vezes 3, 9. Então, garante que as duas respostas satisfazem essa equaçãozinha x² igual a 9. Assim como é um termo usado na matemática, né? Então, esse x igual a 3 e esse x igual a 2 satisfazem aquela equação do exemplo, que é x² menos 5x mais 6. Ok?
Então, mais uma vez, muito obrigado por sua atenção, por sua dedicação, por estar aqui no meu canal. Veja os links da descrição e também aproveite e assista às outras videoaulas de matemática e também de física aqui do meu canal. Maravilha? Valeu, abraços e até uma próxima. Tchau, tchau.